Hoje no Tudo de Bom nós vamos falar sobre o transtorno de acumulação compulsiva e provavelmente você conhece alguém que passa ou passou por essa situação. O que pode começar com uma coleção pode se transformar nessa doença e o paciente às vezes nem percebe que precisa de ajuda. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a psiquiatra Sofia Cardoso, que já está aqui na nossa casa. Bem-vinda, Sofia, mais uma vez aqui, bem-vinda, tá? Obrigada, gente. Bom dia. Ó, seguinte, esse assunto, a gente falou que pode começar com uma coleção, né? Porque as pessoas estão ali, achou bonitinho, guardou. O que é esse transtorno de acumulação compulsiva? Qual o perfil dessa pessoa que sofre disso? Então, qual é o perfil? Geralmente são pessoas ansiosas. Então, assim, quando a gente vai estudar, dentro das doenças, ela está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o famoso TOC. Ah, entendi. Então, assim, ela tem muita semelhança com esse transtorno. E aí a palavra transtorno já diz tudo, porque uma coisa é você colecionar, é você ter realmente vários exemplares, já que você gosta, mas quando vira um transtorno, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Porque tem um diagnóstico, tem critérios para isso, né? Então, assim, é um perfil de pessoa que é mais indecisa, são pessoas que são mais ansiosas, perfeccionistas, e como tu falaste, muitas das vezes elas não veem nenhum problema. Entendi. Para elas até então tá tudo normal, né, Jéssica? Você conhece alguém assim, Jéssica? Olha, eu não conheço, mas eu já tive a oportunidade de assistir alguns programas, né? E eu vejo quanto é realmente complicada a convivência dentro de uma casa, de uma família, com uma pessoa que atrapalha sofre o dia a dia dessa das doença. outras pessoas também, Isso né? mesmo. E nós vamos ter até a ajuda do nosso plasma, não é isso, Iago? Para deixar o nosso bate-papo ainda melhor e tirar muitas dúvidas de você que está assistindo ao nosso programa. Nosso assunto é transtorno de acumulação compulsiva. E doutor, eu queria saber qual a origem. Você falou que geralmente são pessoas ansiosas, né? Iago também comentou que às vezes pode começar com uma coleção. Mas, de fato, qual é a origem para a pessoa se tornar uma compulsiva em acumular coisas? Então, quando a gente fala de transtorno psiquiátrico, a gente vai falar de origem genética. Então, assim, existe uma história familiar muito importante. Então é na infância? 50% das pessoas têm história familiar. Então, começa a aparecer dos 11 aos 15 anos, e aí acaba não dando para perceber, porque adolescente, talvez é mais bagunceiro, enfim. Assim, que a gente consegue identificar que a pessoa talvez procure ajuda é em torno de 50 anos. Mas se você for ver, já existe uma história na adolescência. Ah, então eu andei vendo realmente. Então na adolescência já tem os primeiros sintomas. E é geralmente na adolescência que você começa a gostar de algum artista, né? Que você começa a gostar de algum super-herói, começa a gostar de algum CD, músicas, né? Começam a colar aqueles posters na parede. Na verdade, aquela coleção, né? Começa com uma pequena coleção. Então, os pais já têm que ter uma atenção. Sim. E assim, falar que, por exemplo, mas eu tenho um monte de livro acumulado aqui no meu quarto, isso não é critério diagnóstico. Eu coleciono selos antigos, está organizado? Está te dando prejuízo ou para o outro? Não. Então, isso não é... Se tiver organizado, é uma coleção. Sim. Se já deu problema, é uma compulsão. Isso. E um dos critérios diagnósticos é que atrapalha. Então, assim, a pessoa usa lugares da casa que é de fácil acesso e coloca, tipo aqui, no meio da sala. Então, você tem dificuldade, você pode cair, você pode se machucar, o lugar fica insalubre. Então, agora, tem uns critérios. Também, gente, às vezes isso acontece muito, Jéssica e Sofia. Por exemplo, você vai fazer uma reforma na sua casa, né? E aí você precisa comprar coisas novas, né? Precisa comprar um micro-ondas novo para sua cozinha, uma geladeira, uma mesa. E tem gente que não consegue desapegar do micro-ondas velho, que não funciona mais, da máquina de lavar, que é da época de vovó, né? Daquela roupa da primeira Eucaristia, né? Aquela camisa do filho que tem já lá, tem 40 anos. Partilhar, o filho já tem um neto, né? O que acontece com essas pessoas que não conseguem comprar coisas novas, né? Não necessariamente saem catando objetos aleatórios, mas tem esse problema de desapegar dessas coisas. Sim, um dos critérios é esse. Então, a pessoa ela tende a acumular, então ela adquire, só que ela não se desfaz. Então, como tu falaste, bom, eu tenho agora uma máquina nova, eu posso me desfazer da outra. Existe um sofrimento, um apego irracional, desproporcional a esse bem. Então, pode ser algo muito valioso ou pode ser algo que para ti talvez não faça tanta diferença, mas eu atribuo
um valor sentimental, um valor imensurável aquilo. E não deixo ninguém pegar, não, isso aqui é importante, vai que eu preciso. Vai que eu preciso. Essa é a pergunta geralmente, né, Jéssica? A gente não se desfaz. A gente já descobriu um pouquinho sobre a origem, né? Agora nós vamos falar sobre o diagnóstico, não é isso? Isso. Desapego versus sofrimento. Você falou um pouquinho sobre o diagnóstico também, né? De quando você vê que aquilo está incomodando, está te prejudicando. É um dos diagnósticos para saber que você está sendo um acumulador compulsivo. E qual é logo a diferença desse desapego versus sofrimento? Isso, é como a gente está falando. Existem pessoas realmente que compram compulsivamente, que adquirem coisas que talvez não façam não tenha necessidade. Mas um dos primeiros critérios é esse, é a aquisição de coisas de maneira excessiva e acúmulo. Então, assim, são pilhas, geralmente de jornais, revistas, objetos. E o segundo critério é, eu compro e eu não consigo me desfazer. Então, o apego, algumas pessoas podem vê-las como, fulano é tão avarento, né? Fulano, sabe, é tão canhenga, não dá as coisas dele. Mas se você for conversar, por isso na psiquiatria, tudo é muito escuta. Você, mas por que você não quer desfazer das caixas, por exemplo? Não, porque nessas caixas ela pode ter algo importante, eu posso precisar delas, foi da minha avó e talvez assim. Mas tá vendo, já tá, sabe, desmanchando. A pessoa não consegue se desfazer. Entendi. E o outro critério também importante é esse de atrapalhar a casa. Então, assim, nesses programas que tu falaste, também gosto muito de assistir. Então você é muito legal. Eu vou até abrir e interromper a doutora Sofia. Você vê, por exemplo, jornais de não sei quantos anos em cima do fogão. A pessoa não consegue cozinhar porque o fogão, o seu espaço da cozinha não consegue se alimentar na cozinha, porque a cozinha tá cheia de jornal, tá cheia de revista, tá cheia de caixa. Informação nutriente dela, vamos entender a realidade. E assim, por exemplo, a gente não acha que pode ser, mas, por exemplo, pessoas que acumulam animais. Tem os animais também. Existem as pessoas que elas... Tipo, qualquer tipo de animal? Sim, cachorro, então assim, pessoas, gato. eu tenho 40 gatos em casa. E você vê um Nossa, local insalubre, você vê uma pessoa que não consegue nem socializar. Você já imaginou juntar cocô, cacá de 40 Isso, gatinhos? e essa é uma característica. Existem, talvez a pessoa na cabeça, na consciência, não, eu tô ajudando, eu tô tirando um animalzinho da rua. Só que não tem um ambiente, então eles ficam sem higiene, né? Entendi. Sem alimentação, eles não conseguem comer, não conseguem beber água. Então, eles estão em sofrimento também dentro da casa. Exatamente. Olha aí. Olha, gente, esse assunto realmente é muito sério. É tão sério que uma idosa guardava em casa cerca de 25 toneladas de objetos velhos, objetos usados e até lixo que encontrava na rua. Ela precisou fazer acompanhamento médico. O caso aconteceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Pedro Salgado. Quantos anos você acha que levaria para juntar essa montanha de caixas de papelão, papéis e objetos em geral? 1 ano? 2 anos? 10? A mulher do seu Benedito levou mais de 2 décadas para acumular tudo isso. Em 94, eu acho que a mãe dela morreu. Depois, eu não sei o que deu na cabeça, aí começou a catar, começou a juntar tudo que veio para frente e começava a juntar tudo. Na casa do casal está praticamente impossível de viver. Na sala, na cozinha e em um dos quartos não há mais espaço. Só um dos cômodos está livre, porque o idoso colocou uma corrente com cadeado na porta. Segundo o irmão da idosa, que tem 77 anos, ela saía pelas ruas de Salto recolhendo os objetos. Quando era uma coisa meio pesado, ela vinha de um jeito assim e trazia, eu até mandava trazer para elas. E quando era o mais que ela vinha, chegava era com sacola, aquela sacolona das coisas assim, sacolinha. São cerca de 25 toneladas. A garagem também foi ocupada. Seu Benedito teve então que mandar fazer um buraco no muro para conseguir entrar e sair da casa. Sem saber o que fazer para acabar com a situação, ele colocou parte do material na calçada. Fiz isso porque ninguém resolvia. Já veio umas partes de veia da dengue, mas não resolvia nada. Vinha aqui, levava meia dúzia e ia embora. Nem meio caminhão ia embora. No dia seguinte, uma equipe da prefeitura foi até o local. A família decidiu que a melhor alternativa seria retirar tudo de dentro do imóvel. A idosa teve que ser levada a um hospital da cidade, já que não conseguia ver os objetos sendo levados embora.
a mulher irá receber tratamento psicológico. É obrigação nossa, né? É nosso papel. E nós temos um departamento de saúde mental, que é para isso mesmo, para trabalhar essas questões que fogem um pouco do que nós podemos chamar de normal. Pessoas que não conseguem parar de juntar objetos podem ter uma doença conhecida como acumulação compulsiva, um transtorno psicológico que atinge 5% da população mundial, cerca de 350 milhões de habitantes. No momento em que ela pega, é normalmente isso que ela imagina, mas a maior parte das coisas que ela pega, na verdade, nunca vão ser utilizadas. São coisas que a gente, olhando de fora, vai chamar de lixo. Seu Benedito agora só quer que a mulher volte o mais rápido possível para casa. Ela está no hospital, eu cuido dela, quando ela voltar, ela está em ordem, mais ou menos em ordem, para morar aqui de novo, né? Para voltar a morar aqui de novo, né? Nossa, difícil, né? É muito difícil conviver com isso, e a gente entra num assunto, o quanto tem um sofrimento envolvido pela pessoa que é apegada, pelo esposo, pelo irmão da idosa, ou seja, a família inteira. Você chegar à situação que você tem que quebrar o muro para poder entrar dentro da sua casa. Doutora Sofia, a gente viu com essa reportagem o quanto essa realidade é bem brasileira também, que você vê os documentários, pensa, não, isso acontece só nos Estados Unidos, na Europa. Não, no Brasil nós temos pessoas que sofrem dessa doença também, né? Sim. Inclusive agradecer a nossa equipe do SBT lá de Sorocaba, o Matheus e o Pedro, né, que fizeram essa matéria pra gente. Muito obrigado a vocês, tá? E é uma situação que foge do controle da pessoa que tá passando por esse problema, porque como você falou, ela não consegue se enxergar, né? Mas a gente viu ali 2 outros personagens que não tem problema nenhum, que conseguem desapegar, que sofriam ali as consequências desse transtorno da idosa, né? Então, quando a gente fala desse transtorno, é muito comum não ter insight. Insight é isso, perceber. Nossa, pra mim tá tudo bem, como ele falou. Pra mim você pode olhar um lixo, mas pra mim não é. Não tem nada demais, né? Então, quando a gente fala de obsessão, de compulsão, a gente não tá dizendo que a pessoa não tem vontade. Ela tem a vontade, mas ela não consegue ponderar. Ela não consegue... Poxa, isso está prejudicando. Como é que a pessoa vai comer numa mesa daquela, vai cozinhar, né? Para conseguir entrar dentro de casa. Não tem como. Então, assim, é a questão que vai além da vontade dela, por isso precisa de tratamento médico, né? E é disso que a gente vai falar agora, com mais ajuda do nosso telão. Vamos entrar mais um assunto. Nós falamos sobre origem, o diagnóstico, o desapego versus sofrimento e sobre o tratamento. A gente viu que a idosa precisou ser levada para o médico, para um hospital, porque ela não aguentava ver o caminhão de lixo da prefeitura retirando todas as coisas de dentro da sua casa. Esse é o melhor tratamento, existem remédios, é acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Exato. Como que a gente vai poder tratar esse paciente? Exato. A base do tratamento é esse trabalho conjunto, né? Então, é o trabalho do psiquiatra, que vai atuar na conscientização. Então, assim, é uma das grandes tarefas, né, do médico, do psicólogo, é fazer isso. Bom, tentar levar a pessoa ao insight. Então, já é um passo muito difícil a pessoa procurar ajuda. Geralmente, ela vai ser levada por um familiar a contragosto, né? Ou então, alguém vai na casa dela, como aconteceu, né? Poxa, minha casa, alguém invadiu minha casa, tirou minhas coisas. Pensa que ela se sentiu violentada, isso, né? Então, para ela, aquilo ali foi um crime. Então, ela está sofrendo, como tu falaste, e tem sim tratamentos baseados nas comorbidades, ou seja, nas doenças que ela pode ter, como o toque, no caso, se ela tiver o diagnóstico de toque, a gente trata o toque primeiro. Se ela tiver ansiedade, a gente trata primeiro a ansiedade. Então tem tratamento, tem solução, mas é bem difícil. É bem complicado. Muito complicado. Tipo, um período, assim, tem um período para essa pessoa começar a dar indícios de que ela tá bem consigo mesma, que ela consegue, ou pelo menos diminuir esse acúmulo em casa? Sim, a gente trabalha muito com redução de danos. Então, assim, eu queria tanto limpar a casa dessa mulher e deixar nada. Gente, não, peraí, vamos devagar com ela, né? Então, a gente vê nos programas também que eles vão fazendo aquela, mas vamos tentar hoje jogar só isso. Vamos começar por um cômodo da casa, vamos limpar a cozinha, isso, né? Reforço, parabéns, foi muito bom o que nós fizemos hoje. Mas assim, um tempo, Iago, que a gente fala, na psiquiatria, não é 6 meses em diante. Então, assim, a gente começa um tratamento medicamentoso, ele demora pelo menos 1 mês para a gente ver alguma resposta, 6 meses para estabilizar. Então, assim, é um tratamento longo. Entendi. E a família, como que ela pode ajudar nesse tratamento? Porque a pessoa, às vezes, não vai ter força de vontade, a família que vai dizer, não, tem que tratar, senão não vai dar certo para a gente conviver, a gente vai separar. Ela já está fazendo a medicação,
né, via oral, já está fazendo acompanhamento, e a família, como que ela deve proceder? Então, a família é um ponto principal quando a gente fala de saúde mental. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver, a família também tem que estar em terapia psicológica, também tem que estar acompanhando o tratamento. E existem familiares que eles compartilham essa doença. Então, assim, para ficar bem com o Iago, eu vou ter que aceitar. E acabo que eu fico um pouco doente, né? Isso é verdade, né? Porque você não quer, você acha que assim você está respeitando o espaço do outro. E está, só que você está adoecendo junto, né, Jéssica? Tem que ter cuidado. Olha, a gente agradece muito a sua participação e disponibilidade. Estávamos com saudade. Estávamos com saudade, e falar sobre assuntos, né, que a gente fala muito de saúde do corpo, a gente fala assuntos sobre a saúde mental, principalmente nesse período que nós enfrentamos, né, que ficamos muito tempo em casa, nos conhecendo, nos observando mais, né? Então, conversar sobre saúde mental é muito importante. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do CAPS Parcela Viana, que me liberou para estar aqui. E dizer que falar de saúde mental é importante, a gente precisa trazer isso para o cotidiano, porque faz parte da nossa saúde como um todo. Muito obrigada. Tem um Instagram, seu Instagram também tem lá. Tem Instagram, podem... Psiquiatra Sofia Cardoso. É um Instagram de psicoeducação, com uma linguagem acessível a todos. Então, quem quiser, fica à vontade. Jéssica Lima.